Olá pessoal que está entrando aí na nossa live. A Sara acabou de entrar aqui, deixa eu chamá-la. Opa. Oi, Sara. Oi, não tá aparecendo, né? Peraí. Não, você não está aparecendo. Agora sim. Ok, Sara, tudo bem com você? Tudo, e você? Tudo jóia? Prazer em te conhecer, mesmo que virtualmente, né? Eu ainda não tinha Agora tido o tudo prazer. assim, né? É verdade. Para quem está acessando aí o Instagram, hoje a gente vai conversar com a Sara Tonhetti, que é nutricionista do Clube Atlético Paulistano. Sara faz um trabalho aí muito bacana e, Sara, a gente, só para você entender, nós temos um grupo chamado Vivo Basquetebol, que hoje tem cerca de 200 pessoas, 230 pessoas, e nós temos procurado nessas lives, nos Zooms, enfim, trazer pessoas para falar de assuntos diversos que permeiam o esporte, especificamente o basquete, né? E hoje a gente sabe que o basquetebol, como qualquer esporte, principalmente o de alto rendimento, você não consegue trabalhar se não for de uma maneira multidisciplinar, né? Então não existe mais aquela coisa, o técnico é lógico, ele é o centro, ele é a pessoa que organiza tudo, mas mais do que nunca ter uma equipe multidisciplinar junto para poder resolver um monte de coisa, né, que o técnico não consegue por conta também das suas atribuições. Então, eu acho que hoje essa é uma tendência, né, que não dá mais para a gente fugir, né? É, Então, inclusive, né? Porque o atleta, ele é atleta fora de quadra também, né? Não é que ele tá ali exatamente, só, ele não é atleta só dentro de quadra. Então ele saiu, ele tem, isso aí é comprovado até cientificamente. Tem estudos mostrando que o atleta completo, ele saiu do ambiente de treino, ele continua sendo atleta, né? Então tem alimentação, o descanso, né? O sono. Então, para você conseguir todos, você conseguir ser atleta, você precisa de todos, pelo menos esses três itens: treino, o descanso e alimentação, né? beleza, é isso mesmo. Sara, vamos aguardar só mais um pouquinho, que o pessoal está entrando aí, né? E só para explicar para o pessoal a sistemática, a gente está aqui no que nós chamamos de plantão de dúvidas. Então, a Sara ela vai fazer uma apresentação, cerca de 20, 30 minutos, e depois o restante, né, a gente abre para perguntas. Quem quiser perguntar, escreve aí né, nos comentários. Eu vou, na medida do possível, filtrando as perguntas. E só lembrando que a gente tem cerca de 50 minutos. A live normalmente dura 1 hora, né, Sara? Mas eu deixo por 50 minutos para que a gente para que a gente não corra o risco de repente a transmissão cair e a gente ficar a pé, né? Então vamos regular o tempo. Então nós até já temos uma pergunta aqui, mas eu vou deixar a pergunta para o final, que é da Silvia. A Silvia, ela vai fazer a live terça-feira que vem, ela é psicóloga do esporte. A Silvia foi me orientando de doutorado, uma pessoa que tem Olha. muita experiência. E no dia que nós fomos fazer a live dela, infelizmente, por um problema de conexão, a gente não conseguiu completar. Então ela vai voltar agora na próxima terça. Até vou anotar a pergunta dela aqui. E você já deve ter visto aí a pergunta dela, né? Eu vi. Então tá bom, gente. Eu acho que a gente pode começar, né? Para nós não perdermos mais tempo. Então, Sara, primeiro eu quero te agradecer demais, né, essa participação. A gente, como eu te falei, está tentando trazer pessoas de todas as áreas que fazem parte desse complexo chamado treinamento esportivo, né? É uma equipe esportiva e eu agradeço demais. E para começar, Sara, a gente montou um roteirinho aqui, né? A Sara tem uma apresentação, gente, que na medida do possível eu vou tentar disponibilizar para vocês. Uma apresentação muito legal. Eu estou com ela aqui na tela para poder acompanhar.
E, bom, Sara, primeiro, né, rapidamente, eu queria que você falasse um pouquinho da sua carreira, né? Como é que você entrou no esporte, o que que você faz atualmente, tá? Então, brigadão e vamos em frente. Não, eu que agradeço o convite, né, de estar aqui no meio do basquete, que eu vou dizer como, que eu também já fazia parte. É, eu sempre fui atleta, tá? Só que eu fui atleta de vôlei e natação também. Fiz faculdade fora, né, com bolsa de estudo no vôlei. Eu morei no Alabama, Estados Unidos, morei 3 anos e meio lá. Comecei minha faculdade lá, né, de nutrição. Acabei voltando para o Brasil, finalizei aqui. Então, mas eu joguei vôlei desde os 7, 8 anos até os 21, 22 anos, o esporte federação e nos Estados Unidos. Então, eu sempre tive essa questão do esporte comigo, né? Meus pais sempre apoiaram. E no mesmo jeito que eu joguei vôlei, que eu era muito do meio do vôlei, o meu irmão sempre jogou basquete. Então, desde criança, eu acompanho ele, né? Ele jogava com o Guilherme Giovannone, o Diego, então ele conhece todo o pessoal que hoje eu acabo trabalhando junto. Então, o basquete sempre teve no meio, né, da minha vida e o esporte porque eu fui atleta. Então, eu falo que eu sei o que é treinar cedo, à noite, e essa correria de sair da escola, corre para o treino, e o que eu como, né? Então, por isso que eu quis essa parte de esporte, né? E me sinto bem, eu gosto. Então, eu fiz faculdade nos Estados Unidos, também voltei e terminei aqui, em Piracicaba, eu sou do interior. E aí, hoje eu trabalho no Clube Paulistano, sou responsável pelo time de basquete e polo aquático, desde o profissional à base também. Então, a gente trabalha com uma educação nutricional na base e nos profissionais o trabalho individual, tá? Tanto no polo ou no basquete. E faço assessoria também na Loading, né? Na parte de nutrição, que eu também fico responsável. Hoje não estou fazendo muito esporte, eu estou jogando tênis, estou tentando, mas hoje essa parte mais de esporte é a única coisa que eu estou fazendo. Então esse é o meu... Única coisa não, já está fazendo muita coisa. É que eu fazia tanto, nossa senhora, e aí a gente faz um pouquinho, acha que é porque... É tá verdade, bom, mas... é verdade. Muito bem, Sara. Então, acompanhando aqui a tua apresentação, né, eu montei um roteirinho até para facilitar em função daquilo que você me mandou, que, aliás, muito bom, maravilhoso aí o trabalho que você fez. Primeira coisa, né, que eu gostaria de encaminhar, eu vou fazer em forma de pergunta e aí a gente vai trocando figurinha, né? Então, quais são os benefícios, né, de uma boa alimentação? O que essa alimentação de qualidade pode trazer de benefício para a gente? E eu acho que isso independe do fato da pessoa ser atleta ou não, né? Eu acho que isso é uma coisa que vale para a nossa vida, né? Sim. Primeiramente, daí para todo mundo é saúde, né? Você viver melhor, porque a alimentação tem muito a ver com o sistema imunológico, aquilo que a gente está sempre resfriado, ou muda o tempo já está doente. Então, isso, a nutrição, no geral, né, seria para isso, e ele também ele ajuda a prevenir doenças, né, a alimentação. Não é só quando você está doente que você precisa se alimentar bem. Então, para trazer saúde, preventivo, você também se come bem. Agora, para o esporte, né, uma alimentação adequada, ela vai trazer energia, né, para o atleta, então ele vai ter mais rendimento no jogo, então de repente você tem você tem lá nos últimos minutos, ou então você vai para uma prorrogação, e você para uma segunda prorrogação, e aí falta aquela energia. Então, se você já tem uma alimentação, você já vem... não adianta ser 3 dias antes, comi super bem. Não, precisa ser um acompanhamento bem anterior, né, de meses, para você ter esse rendimento naquele último minuto, é onde a gente mais precisa do atleta, né? Então ele vai te dar essa energia, esse rendimento, ele dá mais disposição, tá? Mais ânimo, então dá mais concentração. Então às vezes você pega o atleta,
mais distraído, mais no jogo, não pega, né, a jogada, tudo. Pode ser, sim, a falta de uma alimentação mais adequada, tá? Então, ele vai trazer, são esses benefícios que vão trazer pro atleta, né? Além da saúde para qualquer pessoa, para o atleta seria mais ou menos isso, né? E também tem aquela parte de força, né? A questão, a gente tem esportes que precisam mais de força, mas a gente tem dentro do mesmo esporte que não precisa e que precisa. Então, isso, a alimentação, a gente também consegue através da alimentação, não só com atividade física em relação à musculação, né? Mas a gente consegue adequar isso com a nutrição também. Então, o Sara, até aproveitando, né, essa primeira parte, como é que acontece, né, no caso, a orientação que você dá aos atletas? Assim, em termos gerais, né, como é que os atletas recebem essa orientação e como é feito, por exemplo, a questão da alimentação no dia do jogo? Né? Então você vai ter um jogo, muitas vezes a gente sabe que você, nutricionista ou outros profissionais não podem acompanhar a equipe, né, por N motivos. Como é que é feita essa orientação? Quando eles viajam, né, a gente tem um trabalho em relação ao hotel. Então, a gente passa uma lista, né, a gente entra em contato com a cozinha desse hotel para informar o que... que é difícil, né, a questão do hotel, porque ele não tem só o time, ele tem os outros hóspedes, né? Mas o que a gente tenta é pedir para eles evitarem de ter algumas coisas, né, que a gente sabe que os atletas vão acabar pegando, né? Então, ou então, para o nosso time, eles não oferecem refrigerante, ou se é um horário que às vezes precisa de um horário diferente no hotel, né? Porque o time vai sair antes ou depois para essa alimentação ou um lanche, a gente pede para que... aí a gente consegue direcionar mais, né? A gente pede mais os alimentos que são necessários para o jogo. Mas a maioria é que nem você comprar um tênis novo, né? Não adianta a gente usar a primeira vez esse tênis num jogo. Você tem que treinar com ele antes para depois você jogar com ele. Então é a mesma coisa. A alimentação, a gente nunca come nada diferente antes do jogo, tá? Nada que... É uma coisa que você está sempre acostumado nos treinos, né? Durante os treinos, no normal do dia a dia, é a mesma coisa que a gente acaba oferecendo no dia de jogo também. Então, e aí no caso, né, Sara, na ausência da nutricionista, né, quem é que cuida dessa estrutura? Quem é que dentro da comissão técnica seria o responsável, no caso, para, entre aspas, substituir a nutricionista? A gente conversa muito com o coordenador, né, no caso o Lucas, né? Ele me passa o contato do hotel e eu entro em contato, mas daí ele também fica responsável. É que acaba sendo um pouco todo mundo na comissão, né? Então todo mundo vê mais ou menos como que está a alimentação, o que eles estão oferecendo, para depois repassar para mim, né? Então, e o preparador físico, que é o Esteban, que ele gosta muito dessa parte também, ele se interessa bastante, então ele me ajuda bastante quando é fora, assim, e eu não tô, né? Então, acaba sendo o coordenador Lucas, né, que é quem fecha o hotel, tudo, é onde eu tenho contato, ele tem já uma lista pronta do que pode e o que não pode, para se precisar mostrar ou repassar na hora. E o Esteban também está sempre no dia a dia, né, que ele tem mais contato com os meninos também. Então, acaba sendo esses dois que estão bem próximos, assim, nessa parte da alimentação. Sara, o que não pode? O que pode a gente sabe que tem muita coisa que pode, mas o que realmente não pode e que não é adequado para um atleta ingerir em qualquer momento, mas principalmente num dia de jogo? Álcool, né? Que não é que assim, a gente não trabalha muito, eu pelo menos, não trabalho muito no não pode isso, não te proíbo disso, não come isso, né? O atleta, ele já vem... Normalmente o atleta, existe exceções, mas ele tem uma saúde muito boa, né? Na verdade, ele procura a nutrição para melhorar o rendimento. Então, a gente trabalha... Então, não é necessário a gente proibir alguma coisa, tá? É muito mais
o rendimento. Então, o que a gente não pode durante próximo de jogo, tudo durante essa proximidade, não só no dia, mas os dias que antecedem o jogo, a questão do álcool, né? 0. No dia, alimentos muito pesados. Então, de repente, você... vou comer uma massa. A massa é bom, né? Antes de jogo. Mas aí você coloca um molho branco, que é gorduroso, creme de leite, né? Então, esse não é muito aconselhado a gente... essas comidas gordurosas, ou até uma carne vermelha antes de jogo, não. Você pode ir para a churrascaria depois, né? Mas a carne vermelha antes também é pesada. Então não tem muito, assim, de muito mistério, né? Mas o que realmente faz mal, porque eles já são bem saudáveis. Eles estão acostumados, e a maioria, assim, para ser bem sincera, eles têm medo, né, de comer uma coisa muito diferente antes do jogo, né? Então, vai um pouco do consenso de, não, tô acostumado a comer isso daqui, e aí eles comem direitinho, né? Pra não dar nada errado, não. Então, Sara, seguindo aqui na tua apresentação, né, eu tô aqui na tela, o pessoal não tá vendo, mas eu tô aqui na tela, quais são os nutrientes, né? Isso é uma coisa básica para quem, inclusive, fez escola de educação física, mas é muito importante relembrar, né? Carboidrato, proteína, vitaminas, gorduras, etc. O que cada um desses nutrientes oferece para o atleta, né? Em termos de vantagem, e quais são as fontes, né, desses nutrientes? Tá. Então, vamos começar pelo principal, né? Principalmente para o atleta. Carboidrato, tá? Eu sei que hoje no Instagram e todo mundo fala que carboidrato engorda, que não pode, tem que ser low carb, que dá barriga, dá tudo, né? Não, para quem é atleta, o carboidrato, ele é a nossa energia. Então, imagina se você, eu costumo comparar com uma máquina, com um carro. Imagina você precisa ir de São Paulo lá para Florianópolis. Você precisa abastecer esse carro, né? Você não vai conseguir chegar até Florianópolis se você não abastecer esse carro. Então, o que é esse abastecimento? A gasolina é o carboidrato pro atleta, tá? Então, principal função dele, fornecer energia. Se você não tem esse carboidrato, pode atrapalhar totalmente o seu desempenho. É aquele jogador que chega mais para o final do treino, está muito cansado, está exausto, acaba o rendimento, começa bom e vai caindo, ele vai ficando sem pique, né? Vai ficando até desmotivado ou chega mais desmotivadão. Então, o carboidrato ele serve como combustível, tá? Do nosso carro, da nossa máquina. Tá? E ele pode, aliás, se você tem um consumo muito baixo, se o atleta tem um consumo muito baixo, ele pode, além de facilitar o atleta lesionar, como quando ele lesiona, dificultar a recuperação. Então, ele tem, por isso que a importância do carboidrato. Não vai atrás de Instagram, de low carb, porque emagreceu, porque cortou o carboidrato. Isso eu falo que atleta é outra coisa, tá? E aí, onde que estão as fontes deles, né? Então, são arroz, aveia, batata, mandioca, os pães. Esses são os carboidratos. E eu costumo falar, né? Como eu comparei com a gasolina, o que a gente pode fazer para colocar uma gasolina aditivada na nossa máquina, né? Os carboidratos integrais. Por quê? Qual que é a diferença? O carboidrato integral, ele é menos processado, ele tem mais nutrientes. Então, ele vai, além de você tá ingerindo essa energia do carboidrato, você está colocando nutrientes também. Então, ele é mais valioso para você, compensa mais. Então, inclusive, quando você ingere o integral, você demora mais para você ter fome. Porque às vezes a gente pensa, né? Vamos pensar no fim de semana que a gente comeu uma massa. A gente come a massa, a gente enche, né? Come, encheu. Daqui uma hora a gente já tá com fome de novo. Se é uma massa normal, branca. Então, tentar sempre fazer essa troca pro integral, porque ela ajuda, ela te dá saciedade, mas ela segura por mais tempo por causa da fibra, desses nutrientes a mais que tem no integral, tá? Então, esse seria o segredo do carboidrato, né? Aí tem a proteína. A proteína são os construtores, né? Então,
toda vez que a gente treina, a gente desgasta o músculo, a gente usa muito eles e a gente precisa repor, né? E a proteína é o que vai repor a questão da musculatura, tá? Então, serve como manutenção, reparo, recuperação também dos tecidos, né? Então, o pós-treino é muito legal a gente ter proteína para essa recuperação do que a gente usou dessa musculatura. E é o principal componente dos músculos, né? A gente, desculpa, Sara, a gente pode relacionar, então, as lesões musculares podem estar relacionadas à falta de proteína? Sim, mas o carboidrato também. Se você tem, na verdade, é um geral, tá? Porque se você não tem carboidrato, ou você lesiona e você começa a diminuir, eu vou diminuir o carboidrato porque senão eu vou engordar. Você também não tem uma recuperação boa. Então, os dois, é uma alimentação em geral, tá? Não tem assim, é esse item que vai me ajudar a não lesionar. Não. É o item geral, é tudo. São todos unidos que vão fazer a função ideal para o seu organismo, tá? E aí as fontes, né, da proteína, que são as carnes, os ovos, leite, derivados, no caso mais agora vegetariano, né, que tem o feijão, ervilha, lentilha, grão de bico, a soja, tá? Então essas são as fontes de proteína para todo mundo, né, não só para o atleta. E aí a gente tem as vitaminas e minerais, que são os reguladores, né? E dentro dessa máquina, dessa comparação que eu faço, é aquele óleo que a gente troca, que a gente completa, é a gente calibrar o pneu, então pôr a água lá na frente do carburador. Então, se a gente não faz isso, vamos pensar, se a gente não faz isso no carro, uma hora ele vai dar problema, né? Vai pifar, vai queimar, vai dar... Então, e a mesma coisa com a gente. Então, a gente precisa desses nutrientes para esses detalhes, né? Essa regulação do corpo. E ele está muito influenciado com o sistema imunológico. Sistema imunológico, então, aquele que eu falei no começo. O atleta que está sempre doente, que está sempre com o nariz trancado e atrapalha, né, no movimento, na corrida dele, né? Esse nariz tampado, ele acaba ficando sem fôlego. Então, essa parte do sistema imunológico está super influenciada, super a ver com a questão de vegetais, legumes e frutas, né? Então, as vitaminas e minerais, que eu acabei de falar, onde estão as fontes das vitaminas e minerais. Tá? É extremamente importante. A gente acha que, minha vida inteira eu nunca comi salada. Uma hora a conta vai chegar, uma hora você vai perceber mais pra frente que vai começar a dar, falta aí, eu tô com muita cãibra, meu cabelo tá caindo. Então a gente começa a perceber que são falta de vitaminas e minerais. Então assim, não vamos esperar, eu não gosto, não vou comer, não vamos esperar acontecer alguma coisa pra gente, então, e começar a comer. Como eu falei no começo, a nutrição ela pode prevenir, né? Então se a gente já sabe, vamos utilizar essa prevenção. Tem a questão das gorduras também, né? A gordura, fala, então pode comer gordura? Pode comer o McDonald's? Não. Quando eu falo de gordura, eu falo das gorduras boas, tá? E para que elas servem? Elas também são fontes de energia. Então, comparando novamente ali com o carro. Nem sei mais se hoje tem o carro assim, mas lá na frente, quando a gente sempre tem que colocar a gasolina, aquele pouquinho de gasolina lá na frente do carro, né, para dar o start no carro, então é a reserva de uma energia que fica lá, tá? Então, por exemplo, o que são fontes, né, de gordura boa? Os azeites, óleos oleaginosas, né, que são as castanhas, nozes, amêndoas, tá? Então, esses são as gorduras boas, né, que é importante sim ter, tá? E claro, tudo dentro, né, não adianta a gente, eu vou comer um monte de proteína porque a Sara falou que é bom para o músculo. Não, tem que ser tudo balanceado, porque chega um momento, uma quantidade que o corpo vai usar e tudo que é a mais, o corpo vai ter que estocar, vai ficar dentro do corpo e ele vai virar gordura. Então a gente tem que, tudo tem que ser balanceado, tem que ser um pouco de cada, né? Nada de exagero.
Então, seriam esses os macronutrientes importantes. Essa questão do balanceamento, né? Ela tem a ver com a individualidade, né? Claro que a quantidade de comida, mesmo balanceada, não deve ser a mesma para um jogador que pesa 80 quilos e outro que pesa 120. Está correto esse meu raciocínio? Sim, sim. É muito diferente até o tipo de plano que a gente monta dentro do mesmo time. Então, no basquete, a gente monta um tipo de plano alimentar para o armador e um tipo de plano alimentar para um pivô, porque são duas posições completamente diferentes fisicamente, né? Então, às vezes, ou mesmo ele pode até ter o mesmo peso, a gente vê bastante foto, ter o mesmo peso, mas o corpo é diferente, né? Então, aí que tem, a gente usa muito essa questão de como a gente vai montar um plano dentro da posição, do esporte que ele tá, da porcentagem de gordura. A gente trabalha muito com porcentagem de gordura, principalmente no esporte. É lógico que o peso a gente se baseia, é importante, mas para o atleta o mais importante, mais importante que o peso é a porcentagem de gordura, é a composição do corpo do atleta, né? Porque a gente pensa, sim, se você pegar o Phelps, você vai ver o peso dele, é super alto. Ele é alto, mas ele tem um peso alto. Só que se você pegar a porcentagem de gordura dele, tá super baixa. Não, esse peso não vai atrapalhar no rendimento dele. Ele tem um corpo, digamos que pesado, mas ele é leve, porque a estrutura dele é massa magra. Então, por isso que é muito individual. É muito individual. Perfeito. Então, Sara, continuando aqui no nosso roteirinho, né? Queria que você falasse da questão da hidratação. Existia, né, na época que eu arrisquei jogar, e mesmo na época que eu trabalhei como técnico, aquela velha história, né? Não pode tomar água durante o treino, não pode porque isso vai te atrapalhar. Quer dizer, não tem nada a ver, né? A hidratação é algo extremamente importante, né? A hidratação, né, ela é importante durante o dia inteiro, tá? Não adianta, tem muita gente que esquece de beber água durante o dia, mas na hora que tá treinando, sente sede e aí bebe. E aí acha que bebeu água suficiente pro dia inteiro. Quando, na verdade, ali ele já tá gastando. Ele tá gastando e repondo, ele não tá hidratado, tá? Então, assim, existe... o que eu peço para os meninos, até das escolas, que ainda estão em escola, da base, que não precisa ser só para os adolescentes, mas sempre ter uma garrafinha próxima de você. E colocar um objetivo. Então, vou dar o exemplo dos meninos da escola. Tá lá na aula, a hora que vai trocar de professor ou de sala, olha para sua garrafa e você tem que ter bebido aquela garrafa inteira durante a aula. Aí, no intervalo, é o momento que você vai encher a sua garrafinha e vai voltar para continuar bebendo, tá? Por quê? Quando você... Isso aí é até um jeito da gente... para provar que a gente esquece de beber água e que a gente, sim, a maioria somos desidratados. Quando a gente sente sede, já estamos desidratados, porque a sede já é um sintoma da desidratação. Então, você não precisa sentir sede para você beber água. Tá? Então, que é o que a gente faz, tô com sede, aí eu vou beber água. Mas você já está desidratado, né? Então, isso comprova o quanto a gente esquece de beber água, tá? E o que acontece se o atleta, ele beber pouca água, tá? Tem coisas que a gente pode até resolver bebendo água. Quando você tem muita dor de cabeça, aquela criança o adolescente que está na escola e que vai treinar, está sempre com dor de cabeça. Começa a prestar atenção na água desse atleta. Cansaço. Aquele atleta que está sempre cansado, que está sempre caído, né? Todo mole e tal. Presta atenção na água. A pele fica mais seca, a boca seca também. Tome, às vezes, principalmente agora que a gente tá todo mundo dentro de casa, né? A gente não bebe tanta água. E o que acontece? A gente confunde a água, a desidratação, com fome. Então, no lugar de começar a beber mais água,
a gente abre a geladeira para pegar alguma coisa. Então, se a gente começar a prestar atenção, começar a colocar uma meta, eu tenho uma garrafa, fazer pelo menos 2 litros por dia, né? Deixar ali separado, aquilo lá é meu. Durante aquele dia eu tenho que comer, tenho que beber e depois eu vou encher essa garrafa para o dia seguinte. Começar a fazer essa percepção. Hoje tem aplicativos que fazem isso. E uma coisa que a desidratação, principalmente para os atletas, é a cãibra, tá? A gente fica muito focado, tem que comer banana, vamos comer, tem que comer isso. Não, presta atenção na sua água, tá? Para cãibra. Se o atleta tem muita cãibra, lógico, continua comendo a banana, né? As fontes, mas a água é super essencial para quem tem muita cãibra, tá? Sara, essa questão da água, no caso da ingestão de líquido, ela pode também se aplicar a outros líquidos, como por exemplo chás ou sucos de laranja, de uva, pode se substituir no caso, nesse processo contínuo, não é? Pode se substituir a água por algum tipo de suco? Pode sim. A única questão, a gente tem que tomar cuidado que, assim, o suco, mesmo natural, né, não vou nem falar dos de caixinha, se for de caixinha não conta, então a resposta é não. Agora, os sucos naturais, a gente tem que tomar cuidado, porque dependendo da fruta, tem bastante açúcar, tá? Então, por exemplo, o próprio suco de laranja, quando a gente fala assim, come uma fruta, e você vai lá e pega uma laranja, você está comendo uma fruta. Agora, quando você, então vou beber um suco, quantas laranjas foram colocadas ali para fazer um suco? Então, você está comendo, você está passando daquele uma fruta. Então, a gente só tem que tomar cuidado com isso. A questão dos chás também, se a gente adoça, aí a gente também está ingerindo açúcar, está ingerindo... Aí não, então a resposta é sim, se for... As frutas têm que ser moderado, não é uma substituição, tá? Mas ela pode incluir, né, nesses 2 litros, contar dentro desses 2 litros. O chá, se ele for sem açúcar, aí pode contar também. E aí existe também o Gatorade, né, os eletrólitos, né, que todo mundo toma quando está jogando. Ele é recomendado para pelo menos mais de 1 hora de treino aeróbio, tá? Então, aquele treino que você corre, que você sua, mais de 1 hora, tudo bem você tomar para você ter essa reposição. Agora, se é um treino de musculação, que é só meia horinha, 50 minutos só musculação, sem esteira, nada, não é necessário. A água sozinha já é suficiente, tá? Muito bom. Sara, aqui continuando, né, com a nossa sequência aqui, você fala de suplementação, né? A gente sabe que muitos atletas, muitas pessoas utilizam a suplementação e a gente sabe também que muitas vezes de uma forma errada, né? Que ao invés de beneficiar, vai trazer prejuízos. Então, fala um pouquinho sobre a questão da suplementação. A suplementação, ela é apenas para suplementar, né, o que não foi suprido dentro da alimentação, tá? Então, tem muitos suplementos que, se a gente toma, a única coisa que a gente está fazendo é gastando dinheiro, pra ser bem sincera, tá? Tem suplementos que é muito marketing. Então, às vezes eu pego o atleta chegando, eu tô tomando isso, eu falo, quem te passou isso? Eu vi o fulano de tal tomando, eu vi na internet e, ele joga muito, então eu também tô tomando. Não, tá? Não, eu escuto muito isso. Então, assim, primeiro, você precisa saber qual suplemento que tem efeito mesmo, qual é o suplemento que você precisa, né, diante do seu objetivo. Então, a gente tem suplementos para queima, suplementos para suprir, para crescer, então a gente tem vários tipos, né? Então, nunca tome suplemento porque o fulano está tomando, né? E ele pode até te prejudicar também, né? A questão do suplemento. Por quê? Porque é tão individual, né? Que nem eu tenho dentro do mesmo time os que tomam
digamos, sei lá, creatina, que tem whey, que tem... Então, todos esses... a gente tem vários suplementos que dentro de um time, cada um tá com o seu. Não é assim, então o fulano do time tal tá jogando bem, então a Sara falou que ele tá tomando não sei o que, eu vou tomar. Não, é o que falta, é para suprir o que falta. E aí depende de tanta coisa, depende da sua idade, depende do tipo de esporte, do tempo que você treina, da intensidade que você está treinando, do momento do campeonato, tá? Então a gente tem suplemento para ajudar quando você tá naquele que você joga um dia, já viajou no outro, vai jogar depois de 2 dias, então você precisa de uma recuperação. Então aí de repente você tem 10 dias sem treino, sem jogo, né? Então você só tá treinando, então a gente pode fazer um trabalho dentro desses 10 dias. Então assim, a suplementação, ela tem que ser passada por uma nutricionista, senão você vai só se prejudicar e você vai gastar dinheiro, porque eu tenho bastante suplementos que é muito marketing, não funcionam. Então, gente, a Sara mandou aqui na apresentação dela uma série de depoimentos. Eu vou ler 2 aqui, para ver a importância, né, da nutrição e como os atletas de alto rendimento encaram isso realmente como uma coisa séria, né? Tem uma do Marcelinho Huertas aqui que diz: a boa alimentação foi importante para mim, principalmente o depois, na recuperação dos treinos e dos jogos seguidos que temos. O Cauê Leonard diz o seguinte: preciso estar no meu melhor estado de saúde. Meu nível de profissionalismo inclui minha dieta. Olha que interessante, né? Oi, Sara. Deu uma cortadinha aqui. Vamos aguardar a volta. Acho que as terças-feiras... Oi, Sara, voltou agora. Sara? Parece que as terças-feiras estão sendo um dia meio cruel para as nossas lives, né? Aconteceu com a Silvia semana passada, agora com a Sara. A Sara acho que vai tentar entrar de novo. Vamos aguardar um pouquinho aqui, gente. Enquanto isso, deixa eu dar alguns avisos para vocês. Opa, a Sara acho que está entrando aqui de novo. Vamos ver. Oi, Sara. Oi. Oi, o meu ficou preto e falou que tinha acabado. Não. Ainda nós temos bastante tempo. Tem mais 20 minutos ainda. Estranho. Não, o meu caiu. Travou e depois caiu. Não, tudo bem. Eu estava lendo então as duas, né, do Marcelinho Huertas e do Cauê Leonard, para mostrar a importância, né, a consciência que esses jogadores têm da importância de uma boa nutrição, não é? Porque isso faz parte, como a gente falou no início, faz parte de um conjunto, né? Não adianta só entrar na quadra, correr, jogar, fazer exercício, treinar, né? Tem todo um complexo atrás de tudo isso para dar suporte para esse jogador, né? Não sei se eu coloquei também, mas teve um jogador, eu não sei se foi o Kobe, não lembro qual que foi, mas que na final da NBA teve que não jogou por causa de cãibra. Então imagina você jogar o campeonato inteiro para você, na final, você, por cãibra, né, você não conseguir mais jogar, você perder a final, né? É do LeBron James aqui, ó. É o LeBron, desde que precisou abandonar um jogo com cãibras, nunca mais comeu produtos que continham açúcar ou alimento que seja frito durante a temporada. Exatamente. Muito bom. Exatamente.
Seguindo aqui e já aproveitando a pergunta da Silvia, né? Essa questão da dieta durante a quarentena. Como é que você está lidando com isso, principalmente com os atletas que não estão podendo treinar normalmente? Então, primeiro, assim, logo que quando ia começar, a gente, nos últimos treinos, né, a gente já sentou para conversar e a gente falou sobre em relação principalmente ao sistema imunológico, tá? Porque a gente precisa tá bem com o sistema imunológico, porque se caso alguém pegar tudo, você não ter, né, porque depende muito do sistema imunológico esse vírus. Se você não tá com o sistema imunológico muito bom, é claro que tem outros, né, tem o grupo de risco, tudo. Mas para quem não tem nada, você tem uns que sofrem mais, uns que sofrem menos. Então a gente focou muito nessa questão das verduras, legumes e frutas, né? Foi bem conversado sobre isso. O que a gente fez, né? Voltando ali naquela explicação do começo. O carboidrato é para energia. Todos eles tinham uma quantidade de carboidrato grande devido ao tempo, o tempo de treino, a intensidade que eles estavam. Então, a quantidade consumida era bem alta. O que aconteceu, como a intensidade, o tempo, a frequência de treino caiu, a gente também deu uma diminuída nesse carboidrato, a gente não tira, a gente deu uma diminuída e segurou a proteína igual, tá? Porque a proteína, ela te dá também saciedade, né? Uma dica até comprovado que se você come uma proteína no café da manhã, você consegue ter mais saciedade durante o dia, tá? Você não tem aqueles picos de desespero para comer e tudo. Então, inserir uma proteína no café da manhã é super legal. E aí a gente foi fracionando essa proteína também. Então, durante todos os momentos de refeição, a gente incluiu uma proteína, diminuiu um pouco o carboidrato e exageramos no verduras, legumes e frutas, né? Tem alguns que acho que acreditam mais na nutrição, né, que tiveram bons resultados, que me procuram sempre e a gente até faz trabalhos, né, mexe no plano alimentar, até de acordo com em relação à ansiedade, né, hoje que eles estão, porque são atletas que ficam o dia inteiro dentro da quadra, em grupo, e agora não estão presos em casas, né, tentando fazer o máximo de treino em casa, então essa ansiedade varia muito. Então, foi mais manter essa proteína, exagerar nas vitaminas e minerais. O carboidrato a gente não tira, mas a gente diminuiu sim um pouco. Caprichar no integral, né? Não só o carboidrato branco, mas tentar trocar para o integral. Água, que é que a gente comentou bastante, porque pode dar aquela falsa fome. E aí a gente tem algumas estratégias, né? Que alguns me procuram que eu não tô precisando sempre de um doce toda hora depois de uma refeição. E eu acho que todo mundo tá assim, né? Porque fica em casa. Então a gente tem algumas estratégias como tentar mudar o paladar. Então, se você tá comendo muito doce hoje, é porque o seu paladar, ele tá focado no doce. Você tá acostumado com esse quanto mais doce, ele vai aumentar, cada vez mais doce. Se você começa a ingerir alimentos que estão mais amargos, mais azedos, como o café sem açúcar, suco de limão, suco de maracujá, até o chocolate 70%. Então, o chá verde, né, então, chá mate, quando você coloca alimentos para tirar que não são doces, a gente está tentando balancear, a gente está tentando tirar esse paladar doce que dá essa ansiedade e que cada vez mais o corpo pede isso, né? Às vezes não eu não quero comer, mas eu fico com aquela vontade porque é o paladar que a gente criou. Então, existem algumas estratégias que a gente vem trabalhando, né, em relação a isso. E eu sempre falo para eles, né, como eles já são atletas, não parar a atividade física. Inventa, busca, tem Instagram, tem o próprio time fazendo, né? Junto o time faz, procura um personal que vai te dar mostrar a aula, certo? Mas porque não só se a gente for segurar o atleta ou qualquer outra pessoa só na alimentação, o plano, a dieta, né? A alimentação dessa pessoa vai ser muito restrita.
Então ele precisa gastar para poder comer mais tranquilo, poder uma quantidade melhor. Então isso a gente vem Sara, trabalhando. a Silvia completou, né, mais uma pergunta aqui. E aquele atleta que de repente ele não gosta de alguma coisa, né? Aquela velha história, nunca comeu, mas não gosta, né? Como é que você lida com isso? Isso é até comum pra gente, né? Ah, eu não quero. Você já experimentou não, mas eu não gosto. Tem bastante. Nossa, tem. Não só na base, viu? Os profissionais também. É lógico que primeiro eu falo um pouco, né, que o atleta, eu já tive contato com alguns atletas de outros esportes de ponta e eu já ouvi palestras deles falando que, e daí, você é atleta, você tem que comer. Então eu como porque eu sou atleta, faz parte da minha profissão. E tem também algumas estratégias que a gente tenta passar. Então, por exemplo, aquele que não gosta de comer verduras e precisa, certo? Então, e aí, como que nós vamos fazer? Por que você não come? Porque tá frio e verdura é gelada. Beleza, a gente vamos fazer ele refogado, vamos mudar o esquema. Agora, mas eu não gosto, mas eu tenho que tomar. Quem sabe fazer um suco verde? Mistura com uma fruta, põe um abacaxi ali dentro, que dá uma disfarçada no sabor. Mas a gente procura estratégias para pelo menos inserir uma vez por dia essa pessoa ter algum verde, algum legumes, né? Alguma coisa assim. Ou então até tem uns que falam, Sara, eu piquei pequenininho, misturei no arroz e nem percebi. É uma estratégia. Então, saber, principalmente os profissionais, entender a nutrição, né? Que é o quanto ela vai te ajudar se você comer e ir caçando a sua própria estratégia. Muito bom. Sara, a gente já está entrando aqui na prorrogação, nos minutos finais do nosso jogo. Eu queria que você, para terminar, a maioria do pessoal que nos acompanha são professores ou técnicos de equipes que não têm toda essa estrutura, né? O que essas pessoas, principalmente para quem trabalha com base, para quem trabalha com basquete na escola, de que maneira que eles podem, né, de alguma forma, ajudar essas crianças, esses jovens, na questão da alimentação? Eu acho que o conversar diariamente, o mostrar exemplos, né, de atletas profissionais mesmo dentro do esporte que eles trabalham. Eu até quando eu era atleta, e nessa época a gente nem tinha muito, nem se falava de nutrição esportiva. Sim. Mas o meu técnico, ele falava muito sobre, ele falava, eu não quero dentro aqui do ginásio bolacha recheada, refrigerante, atleta minha aqui dentro não vai, espero que dentro de casa também, mas ele começou a colocar limites, né? E mesmo quando a gente viajava para jogar, evita, você sabe que não é legal, não libera tudo. A gente vai numa pizzaria, vamos tomar refrigerante. Não, nós vamos na pizzaria, mas é suco. Então começar dentro do momento que tá junto ali, do esporte, começar a colocar como se fosse uma regra, né? Porque você tá educando essa criança. Então, assim, eu aprendi, a única coisa eu só lembro que era refrigerante, bolacha recheada e salgadinho de saquinho, lembro que ele falava. E me ensinou até hoje. Então, assim, eu aprendi aquilo porque dentro daquele momento eu não podia. E eu fui entendendo por quê. Ele falou que não, porque vai atrapalhar, eu posso ganhar peso, eu posso perder meu rendimento. Então, eu acho que essas conversas com eles, né, mostrar também os profissionais e ter essas conversas, eu acho que é essencial. Então, Sara, eu acho até que essa sua palestra, ela vai ser muito importante para esse pessoal. A gente vai gravar, vai disponibilizar, porque a linguagem foi muito gostosa, uma linguagem tranquila para a gente poder entender, até para nós, né, que não somos atletas, né, e que a gente come tudo errado, né, para falar o português bem claro. Acho que a única coisa certa que eu faço é não usar açúcar para nada. Mas difícil. Já é alguma coisa, né? Difícil, então eu não uso açúcar, eu tomo café sem açúcar, suco sem açúcar, etc, etc. Mas, e enfim, acostuma, né? Você tomava e foi tirando.
Fui tirando, o café principalmente. Até às vezes as pessoas falam, pô, mas você toma café expresso sem açúcar? Eu tomo café expresso sem açúcar. Foi um hábito que eu fui adquirindo. Mas, enfim, eu acho que foi muito legal, viu, Sara? Muito bacana essa tua explicação. Como eu falei, eu vou tentar disponibilizar para o pessoal não só o vídeo, mas com a tua permissão, é lógico, a tua apresentação, que eu acho que vai ajudar muita gente, principalmente esse pessoal que eu te falei que trabalha com base, que não tem toda essa estrutura e que não tem, né, a possibilidade de ter uma nutricionista na sua equipe. Então, Sara, antes da gente terminar, vou te deixar a mensagem final. Eu só queria agradecer a todos que participaram e lembrar que quinta-feira o nosso plantão de dúvidas vai ser com o Vandinho. O Vandinho é um técnico brasileiro que já está há muito tempo nos Estados Unidos e ele vai falar de um assunto mais técnico, né? Que ele vai falar sobre defesa. A gente está mesclando coisas técnicas com coisas mais gerais e esse vai ser pelo Zoom e eu passo depois direitinho o endereço, enfim, o link para vocês. Sara, muito obrigado, foi um prazer muito grande te conhecer mesmo que virtualmente, bater esse papo contigo e eu deixo aí os minutinhos finais aí para uma mensagem, se você quiser passar aí para o nosso pessoal. Eu gosto muito da questão de esporte, né? Até eu não sei se tem pais assistindo, ou mesmo os técnicos que estão mais próximos, né, da base, os técnicos de base. O esporte, ele educa, né? Ele te leva para... hoje, assim, eu sou muito grata pelos meus técnicos de base, pelos meus pais que me acompanharam, então... Eu acho que é o caminho mesmo certo para as crianças, né? Para a educação, para não só também para nutricional, mas para a educação em todos os sentidos, né? Então eu dou os parabéns para esses técnicos, para esses pais que acompanham os seus filhos e que hoje eu escuto do meu pai, nossa, naquela época, então é um momento muito um momento que vai passar e que vai ficar uma lembrança maravilhosa, né? Eu tenho contato com os meus técnicos antigos e assim com as jogadoras da época, então parabéns para quem incentiva o esporte. Eu fico muito feliz de ter, né? Eu vejo, estou sendo bastante convidada em relação ao instituto, sempre para falar para a base, né? E pode contar sempre comigo, pode contar muito comigo. Muito bom, Sara. Brigadão, pessoal. Muito obrigado a todos aí que participaram. A gente continua aqui nessa pandemia aqui, tentando transformar a pandemia num pandemônio do basquete, né? Para a gente falar muito sobre basquete, tá bom? Gente, brigadão, um abraço a todos. Sara, muito obrigado, viu? Tudo de bom para você. Tá, imagina, obrigada.